se a gente não ajudar uns aos outros. Nunca diga que você não precisa de alguém, e sempre você vai precisar. A Bíblia diz que é melhor dois do que um. Sempre que nós pudermos ajudar os nossos irmãos, a gente vai ajudar. E hoje nós estamos passando como igreja momento de muita tribulação, momentos de muitos sofrimentos, momentos de corações muito duros para abençoar, principalmente a obra do Senhor. Às vezes o pastor fala: irmãos, dizime, oferta. O irmão não dizime, não oferta. Às vezes a gente fala: irmão, vamos ajudar. Olha a cesta como está aí. Faz 3 meses que ninguém traz nada. Aí como é que o pastor vai abençoar? Hein? Nós temos que abrir o nosso coração. Eu não sou um homem que gosta de me gabar. Mas sabe por que eu sou muito abençoado por Deus? Porque eu ajudo muitas pessoas que vocês aqui não sabem. E é difícil uma pessoa bater aqui na porta da minha casa e não ajudar. É muito difícil. Já conversei com a minha esposa. Às vezes ela fica prometendo coisas para o outro aqui. As pessoas chegam aqui, batem aqui na porta e não é comigo. Quando é comigo eu resolvo. Agora uma coisa é bem clara: eu só ajudo quem caminha. Eu só ajudo quem honra o pastor, quem honra o ministério. Eu só ajudo a ovelha que caminha e honra o ministério onde ela está. Porque aqui eu ensino, eu ajudo, eu abençoo. Se a pessoa quiser uma visita, eu vou e visito. Se o irmão me fala: pastor, vem aqui, na hora, meu irmão. Olha, uma irmã me convidou para me participar de um evento que ela quer fazer. Peguei e falei com a missionária: missionária, quando é o sábado lá das mulheres? A missionária falou: é esse aqui, pastor. Eu falei: então vai dar para a gente ir. Então a igreja ela tem que ter essa consciência. É muito triste ver uma pessoa de outro ministério que está passando necessidade e o pastor da igreja não ir lá acudir ela. Não vê a necessidade dela lá que está doente e tem que ir o presbítero de outro ministério lá socorrer a pessoa. Claro, isso é a igreja tem que fazer isso porque a gente não olha para o homem. Mas é compromisso do pastor cuidar do seu rebanho. O meu pasto aqui, vocês podem me cobrar sim. O dia que eu for olhar com vocês podem me cobrar sim. Agora me pedem alguma coisa, ver se eu não posso, se eu não vou ajudar vocês. O que tiver o meu alcance eu ajudo. Pastor, bora ali fazer uma obra, a gente vai. É só agendar que a gente vai. Pastor, vem orar aqui na minha casa, a gente vai. Quantas vezes eu não fui na tua casa, irmã Ana, lá orar pela senhora? Já fui na casa da irmã Maria. Até falei aqui para a irmã Eva, o dia que ela quiser, a gente vai lá na casa dela orar, falar que é da Cielma. Que às vezes dentro do nosso lar precisa de uma oração. Já fui na casa da Márcia uma vez. Não fui mais porque não me convidaram. Minha parte eu fui, já fui lá uma vez. Glória a Deus. Amém? Então como igreja a gente tem que se ajudar. Porque hoje o coração do ser humano está muito está igual uma pedra, meu irmão. Está igual uma pedra para abençoar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. É por isso que a igreja ela tem que estar na palavra. A igreja ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Porque eu sei que quando a igreja ela está alicerçada na palavra de Deus, ela é uma igreja obediente, educada, ensinada. Uma pessoa educada, ensinada na palavra de Deus, ela vai ter a consciência que ela tem que ajudar o próximo. Hoje uma irmã me ligou: pastor, você pode? Eu falei: não, hoje não, minha irmã, hoje eu vou descansar. Hoje eu tenho culto à noite, eu preciso me preparar para pregar a mensagem. Mas toda essa semana eu estou dando suporte para a irmã, ajudando ela, porque precisa ajudar. Então nós temos que ser assim. E quando
você for assim, quanto mais você abençoar, quanto mais você ajudar uma pessoa, mais Deus vai te recompensar. Isso é a igreja. Não se engane. Isso é a igreja. A gente tem que congregar e se ajudar e se unir. Olha, eu quero fazer aqui grandes coisas, mas sozinho eu não posso fazer. Tem um evento que eu quero fazer agora em maio aqui, vou me reunir com a igreja aqui qualquer dia, com a liderança aqui, para ver se a gente faz um evento agora lá para o dia 13 de maio, para a gente fazer aqui um evento dentro da igreja. Aleluia, Senhor. Nós precisamos, irmãos, fazer isso, se unir. Então isso é a igreja do Senhor. A gente vai aprender aqui com essa igreja de Sardes, que era uma igreja, uma cidade muito próspera, uma cidade fortificada, uma cidade que não entrava qualquer pessoa dentro dessa cidade. Mas a igreja que o Senhor levantou lá era uma igreja que trabalhava, mas era uma igreja fria, morna, desanimada, sabe? Que aceitava todas as coisas do mundo. E Jesus não deixa passar essas coisas. Jesus quer uma igreja santa, que trabalhe e corajosa. Aqui a gente já sabe a estrutura das 7 cartas, do elogio, da instrução, da promessa. Hoje essa mensagem, preste muita atenção para essa mensagem. É uma mensagem muito especial e muito forte. Só você presta atenção. Aqui no mapa, nós estamos hoje aqui na igreja de Sardes. Já vamos terminar essa série. Sardes é conhecida como a igreja da reforma do protestantismo no mundo, por algumas linhas teológicas. E ela está situada aqui no mapa. Sempre é bom rever isso aqui, o território onde tudo aconteceu. Aqui está ali a ilha de Patmos. De Patmos vai para onde a carta? Você que está acompanhando? Hein? Ei, vai para onde? Fale alto, vai para onde? Depois vai para onde? Vai para onde? Vai para cá? E nós estamos aqui em Sardes. É aí que a gente está situado no mapa das 7 igrejas do nosso estudo. Olha como era a estrutura. Olha como era a estrutura, meus amados irmãos. Era uma coisa grandiosa, era uma coisa forte, em todos os sentidos, no comercial, no financeiro, menos na vida espiritual. Por quê? Porque não interessa tu ter tudo do bom e do melhor e a tua vida espiritual, vazia. Esses dias eu saí com meu irmão, a gente foi comprar um troféu, que ele gosta de jogo igual a gente. Veio comprar um monte de troféu para fazer os eventos dele lá para Mocajuba. Aí nós chegamos nessa loja, meu irmão falou que a gente era lá de Mocajuba, ele conhecia um rapaz que era de Mocajuba, ele falou pra gente que esse rapaz morreu, se matou. E era um homem muito, ele falou, olha, esse rapaz era um homem que trabalhava, ele cresceu, ele foi morar em condomínio, ele prosperou, ele estava bem de vida, era uma pessoa muito alegre, mas se matou, a depressão veio na mente dele e matou ele. Deixou duas crianças pequeninas. Por quê? Porque não cuidou da mente. É nisso que nós vamos tratar nessa mensagem. Não vou te enganar. Nós estamos vivendo um dos piores períodos de todos os tempos da igreja no mundo. A apostasia está aí. Olha que eu vou falar para vocês aqui. É por isso que está acontecendo tudo que vai acontecer. Ainda vai piorar. O mundo não vai melhorar. Não se engane. O mundo não vai melhorar. A China já está prestes a invadir Taiwan. Mais uma guerra que vai estourar aí a qualquer momento. Essa da Ucrânia não vai passar tão cedo. As coisas no mundo, o governo está, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, querem fechar as redes sociais, sabe? Querem proibir o Face, por causa de tudo que está acontecendo, que aconteceu nas escolas. Querem acabar com tudo isso e pensam que vai resolver.
E não vai, a Bíblia diz que não vai resolver. Ah, pastor, até pessimista. Não sou pessimista, mas a Bíblia diz que não vai, o mundo não vai melhorar. O que é que eu quero te dizer? O mundo não vai melhorar, mas aqueles que cuidarem da sua vida espiritual, daqueles que cuidarem da sua família, aqueles que tiverem na presença do Senhor, o texto diz que o Senhor guarda de toda a provação que virá sobre esse futuro iminente aí na terra. Não se engane, meu irmão. Esse negócio de pastor ficar passando mão na cabeça do outro e não pregar a verdade, Deus vai cobrar muito forte. Porque o pastor ele tem que preparar a igreja para o que vem aí no futuro. E nós vamos aprender nessa noite que nós precisamos nos fortalecer ainda mais no Senhor. A cidade de Sardes, a comunidade cristã, estava localizada numa cidade muito antiga. Era uma cidade muito antiga. Em seus tempos áureos, os cidadãos de Sardes se orgulhavam de fato a cidade ser uma verdadeira fortaleza, porque não tinha como invadir isso aqui. Era protegida pelo Império Romano, pelas pessoas que governavam essa cidade. Na verdade, por muito tempo, Sardes foi uma cidade praticamente inconquistável. Que coisa maravilhosa! Fortificada naturalmente por formações montanhosas. Isso já dava a segurança para elas, porque era de difícil acesso. É como se fosse ali no Tibete, ali na parte que cerca com o Irã, que é de difícil acesso, que é uma região muito montanhosa aí no planeta Terra. Nos tempos bíblicos do Novo Testamento, não vivia mais os seus melhores dias. Isso aqui é importante, presta atenção. Ainda tivesse alguma importância comercial e militar que era uma cidade muito forte, como parte da província romana da Ásia Menor. Como outras cidades do Império Romano, Sardes era uma cidade de quê? Idólatra. Em Sardes a religião romana era difundida e a cidade era o centro de culto a quem? A Ártemis, a mesma deusa lá de Éfeso. Isso aqui hoje é uma imagem que está no Museu do Louvre, na França, onde as pessoas vão lá, batem foto e visitam aí esse museu que é muito famoso no mundo. Eles adoravam essa deusa. Por que tem uma caça aqui? Porque ela era também considerada a deusa da caça, da fertilidade. Então a igreja de Sardes é elogiada pelo Senhor, criticada, instruída e confortada com uma maravilhosa promessa da parte do Senhor. No entanto, a igreja de Sardes recebe uma das críticas mais severas de Cristo. A igreja de Sardes era uma igreja morta espiritualmente. O que é ser uma igreja morta espiritualmente? Alguém pode me dizer aqui? Fria. Hein? Uma igreja fria, uma igreja morta, é uma igreja que não trabalha, sonolenta, é uma igreja que não caminha, é uma igreja que não dá fruto, é uma igreja que vive só de status social. A grande verdade é essa. É porque tem gente que só vive status. São os profissionais da fé. Deus não chamou ele, mas ele é pastor. Deus não chamou ele, mas consagrar ele como pastor. Pastor é um chamado de Deus, não é o homem que chama, é Deus. Eu nunca pensava que eu ia ser pastor, mas quando eu me converti, Deus usou uma jovem para mim e falou
que eu era só tocador, era cantor do mundo, só tocava. E ela veio ao meu encontro e falou para mim: tu não vais só louvar, o Senhor manda te dizer, tu vai ensinar, tu vai ser professor. E eu ri da cara dela. O que é que eu estou fazendo hoje aqui? Pastor, é um chamado de Deus. Não é status social não, e é difícil. Porque o pastor ele tem que andar na linha, porque se ele pisar na bola, a pessoa vem e arrebenta com ele e o ministério dele vai embora. Tem que vigiar muito, irmão. É doido, entendeu? Por isso que eu nem saio de casa às vezes. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens. Ó. Por quê? Porque era uma cidade o quê? Próspera. Muita gente ia para lá visitar. Era coisas grandiosas. É igual a China. A China é uma potência hoje, não é grande? Mas vai lá morar para te ver como a poluição lá, que ela faz com o teu peito. Por isso que as pessoas estão morrendo nos hospitais lá na China. Sardes era uma igreja que vivia de aparência, meu irmão. A gente tem que ser aquilo que a gente é. Eu sou o Luiz, tu é a Eliane, tu é a Dacielma, tu é a Márcia, tu é a Maria, tu é a Helfa, tu é o presbítero e pronto. Tu é tu e pronto. Glória a Deus. Porque eu conheço um monte de gente aí que quer ser o que não é. Não tem condição de ter carro e tem e fica devendo todo mundo. Tá devendo. Eu conheço um bocado de gente aí. Desse rapaz me falou: pastor, o senhor não tem carro? Investi e comprei minha casa. Glória a Deus. Se Deus quiser me dar, Ele vai me dar condições para me ter. Agora eu para me ter, ficar devendo outro, negativo, meu irmão. Verdade, Jesus. Aleluia. Enquanto as pessoas visualizavam na igreja de Sardes uma aparência externa de espiritualidade, porque acontece isso na igreja, né? Às vezes a pessoa vê que a pessoa pega, ele é o bambambam, ele é o canela de fogo, aquilo sai capa, compra e não paga, é um vilhaco, não vale nada. Eu conheço um monte desse. Só é crente na igreja, né? Só é crente na igreja, é assim que estava essa igreja de Sardes. É forte, meu irmão. Mas é Aleluia. Pode comentar, quem quiser falar, fala. Não, mas é verdade. A igreja de Sardes, uma aparência externa de espiritualidade. Deus enxergava a apatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. Eu conheço um bocado de gente aí. Eu conheço uma cantorinha aí, que é metida cantora, que comprou da missionária e não pagou ela até hoje e está lá pregando no púlpito. Vive de aparência, não vale nada, não tem caráter, personalidade. Com certeza. É esse tipo de igreja aqui que Cristo está falando. Dá um pro outro aí. Olha, a igreja de Sardes tinha falhado em ser o candeeiro através do qual o evangelho brilha para o mundo. Meu amado irmão, a gente tem que pregar a verdade. Verdade. Isso aqui é para a gente melhorar. Quando Cristo puxa a nossa orelha, é para a gente melhorar. É para a gente se arrepender. Ele sempre está chamando ao arrependimento. Aleluia. A igreja de Sardes tinha falhado em ser o candeeiro através do qual o evangelho brilha para o mundo. Não estava dando testemunho que era igreja. Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Por quê? Porque o mundo entrou nela. E quando o mundo entra na igreja, acaba o ministério, meu irmão. Acaba o ministério. Olha, eu tenho orado muito por esse ministério. Toda madrugada nos pés do Senhor. Porque eu sei que não é fácil você vir aqui. Porque eu sei que não é fácil a vida que nós estamos vivendo, enfrentando o mundo que nós estamos vivendo. E não é só o dever do pastor, é o dever de todo o corpo da igreja orar, interceder uns pelos outros. Porque a obra não é do pastor. O pastor é um instrumento com seus obreiros, o corpo da igreja. A igreja é todos nós, um orando. Porque os amigos pegaram esse rapaz e levaram até Jesus. É a igreja unida. Glória a Deus. Pegaram ele, não. Tem um homem aí que está em Cafarnaum, veio de Nazaré, está na casa dele, porque a casa de Jesus era lá em Cafarnaum. E estava assim, ó. Que é onde Jesus estava, meu irmão. Tinha milagre, tinha tudo.
Levaram um homem lá, chegou lá, a casa não tinha por onde entrar. E agora? Mesmo agora dá um jeito, a gente veio de longe, nós estamos aqui mesmo. A gente não vai perder o foco. Olha, só tem um jeito, a gente subir vários telhados e descer esse homem. Isso é loucura, gente. Sobrenatural. Hein? E o texto diz que eles abrem na direção de Jesus, olha. Porque o milagre sem direção não acontece, olha. Até cai do céu a revelação. Hein? O milagre tem que ser no momento certo, na direção de Jesus. Bora abrir aonde ele está. Porque é muita gente. Aí baixaram o cara lá e Jesus só de olho. Esses caras é desse tipo de crente que eu preciso. E ainda teve crente lá no meio que não estava Meu irmão. igual hoje, o milagre está acontecendo e o crente não acredita. Ao invés de influenciar a cultura de sua época, a igreja de Sardes é que era influenciada pela cultura mundana. É por isso que hoje as igrejas têm carnaval. Hein? É por isso que hoje as igrejas só é dança. Vocês já viram agora? Virou moda o círculo de oração. A coreografia que é um negócio impressionante. E cadê a palavra em cima, irmão? Hein? Meu Deus do céu. Eu não sou contra, eu acho bonito. Ali, se for na unção, é bonito. Mas tem que ter a palavra, meu irmão. A palavra tem que ser priorizada, ela não está assim. Por que esse homem foi curado? Porque eles foram atrás de quem? E o que é que Jesus é? Hein? Ele é a palavra, ele é o verbo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu fui pregar numa igreja que foi o quê? Foi 1h30 de louvor e 10 minutos de palavra. E o pastor falou, eu não passo do 10 minutos. E eu ia pregar Efésios 6. Não. Só um dia, hein, pô? E leu, mas aí. Olha, o nosso ministério é um ministério pequeno, mas é um ministério muito abençoado por Deus. 1h30 de louvor. Olha, aqui o pastor dá oportunidade para todo mundo. Ah, pastor, quero louvar, quero pregar. Eu te incentivo a isso. É o meu dever. Pastor, quero dar um testemunho. Vem e dê. Hein? Nós temos que incentivar os nossos irmãos. Não matar o outro, né? Tem um bocado de gente aí matando todo mundo aí. Após a dura repreensão graciosamente do Senhor, deu mais uma oportunidade à igreja de Sardes. O Senhor sempre dá oportunidade ao ser humano, porque Ele nos ama. Deus está sempre nos chamando. Deus está sempre chamando a gente para melhorar, queridos. Por isso que tem a igreja. Cristo chamou os crentes de Sardes, ao arrependimento, a mudança de mente, a metanoia falada. Aquela igreja tinha que mudar radicalmente. Era preciso despertar e fortalecer o povo que estava prestes a morrer. Nós temos que nos fortalecer. Sabe por que eu cobro lá no grupo? Porque eu quero ver os meus irmãos aqui abençoados por Deus. Que quando a gente não vem, a gente perde muitas bênçãos do Senhor. Quantas pessoas estão com bênçãos retidas porque não querem caminhar? Querem ficar esperando lá na sua rede, na sua cama, a bênção, e Jesus faz apertar mais. Aleluia. Glória a Deus. Exteriormente, a igreja de Sardes contava com todos os costumes. Olha, era uma igreja pluralista, ao Vaticano. Costumes religiosos, as tradições e as formalidades. Podia ser o ecumenismo aqui, meu irmão. Está aqui já estava no seio da igreja. Podia entrar até pai de santo lá, que eles não se incomodavam. Para estar no púlpito, para pregar. Era assim que estava a situação dessa igreja. A igreja de Cristo, ela é santa e separada do mundo. Mas o seu culto era vazio, sua adoração era superficial, seu comprometimento com a obra de Deus não era real. Não se engane, queridos, não se engane, pelo amor de Deus, não se engane. Deus conhece o meu e o teu coração. Glória a Deus. Ele sabe se você aqui está de coração ou não. Deus sabe, ninguém engana Deus.
Olha, não faça por mim, faça por Ele. Não faça por mim, faça por Ele, amados irmãos, faça para Deus. Faça para Deus, que Ele nunca vai te jogar em cara e sempre vai te dar direção e vai te abençoar grandemente. Não se engane, meu amado irmão. Sabe por que muitas pessoas não estão congregando hoje? Porque o pastor chamou a atenção, a pessoa vira o berço e não vai. É assim que está. As pessoas hoje, eu só quero ouvir pregadores coaches, né? Coach, né? É um nome invocado, coach, né? Os coaches. Os que são os pregadores coaches hoje? Aqueles que só pregam que tu quer ouvir. Levanta a tua mão, Deus manda te dizer. É só isso, meu irmão. Palavras de efeito. Né? Palavras de efeito. Pode participar. Os pregadores coach, ele não fala de sofrimento. Não. Nem que vai sofrer. Não existe esse negócio. É só uma terapia. É uma terapia intelectual e satanista. Porque Jesus, Ele ama, Ele puxa na sua orelha. Quanto mais ele ama, mais ele exorta, mais ele puxa a orelha, mais... Sardes era uma igreja de obras incompletas diante de Deus. Meu Deus do céu. Então Jesus aconselhou a igreja de Sardes a se lembrar, a guardar e a viver de acordo com o verdadeiro evangelho que outra hora tinha recebido. De quem? Só de fera. De Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Apolo, de Lídia, de toda nada, meu irmão, só era fera. Tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Mas se a igreja não vigiasse, Cristo haveria de vir contra ela como um ladrão. É o que vai acontecer no ministério. Aí começa o texto, agora que a mensagem vai ficar bonita, preste atenção. O anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto espiritualmente. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes os remanescentes que sempre tem, uns poucos que não contaminaram as suas o quê? As suas vestes. Que são essas vestes? Alguém pode me dizer? Vestes espirituais. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos de estar comigo. Aleluia. Essas vestes, nós vamos explanar isso mais profundamente. É uma veste espiritual, mas ela não é só espiritual. Alguém pode me dizer mais o que é essas vestes? Pode ser, é uma coisa diferenciada, especial. E de onde é que vem isso? É isso que nós vamos descobrir nessa noite. O vencedor será igualmente vestido de quê? De branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O presbítero falou, isso aqui é muito importante. Esses os nomes não vão ser apagados, são os fiéis dessa terra, são os obedientes dessa terra, são aqueles que trabalharam para Deus. Porque se a pessoa não fazer nada, como é que ela vai entrar no reino? Porque tem que dar fruto. Aí não tem lógica. Olha o que ele diz: o vencedor será igualmente vestido de quê? De branco. Jamais apagarei o seu nome se ele vencer. Vencer o quê? As tentações, o pecado, o sofrimento, tudo que aconteceu na vida dele, ele venceu. Ele deu a glória para Deus. E Deus não vai apagar o nome dele do livro da vida. Porque existe uma doutrina satanista que diz
que Deus, depois que escreve lá teu nome, nunca mais será apagado. Isso é uma grande heresia, porque Deus só trabalha com o obediente. Deus te deu o poder de escolha, para te escolher em servir a Ele ou a Mamon, ou a Deus ou ao dinheiro, ou a Deus ao sistema, ou a Deus ao mundo. Faça a sua escolha aí, querido. Não se engane. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As vestes brancas, hoje para os nossos dias, são vestes o quê? Vestes o quê? Vestes o quê? Quase não sai. Vestes espiritual. Você falou muito certo. Só que quando Jesus arrebatar a igreja dele, o que é que vai acontecer? Você vai receber essa veste. Só que ela não é só uma veste espiritual. O nosso corpo, Paulo diz, vamos ver na Bíblia, isso vai acontecer agora, preste atenção agora que a mensagem vai ficar linda. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Olha quando é que vai acontecer essas coisas. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? É nesse momento que nós vamos receber essa veste. Quem era que tinha essa veste? Alguém pode me dizer? Só Jesus, quando ele ressuscitou. E ele tinha, e quem era o outro que tinha? Adão no começo teve. Adão era um ser de luz. Adão tinha essa veste. Quando ele cai, ele perde essa capa, essa veste espiritual, essa proteção. Por isso que entra o quê? A morte e o pecado no mundo. Presta atenção para a mensagem, ela é forte. Pois é necessário que aquilo que é corruptível agora, nosso corpo, é por isso que a gente luta. Olha aqui, a luta é na mente. Cabe a mim dominar, a Bíblia diz, escolher o caminho, a porta que eu quero seguir. Presta atenção. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de quê? De incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de o quê? De imortalidade. Cristo vem, ressuscita os mortos do pó da terra, arrebata a sua igreja até os ares, e a igreja recebe esse poder. E a partir desse momento tu passa a ser uma pessoa não mortal, mas imortal, porque Cristo venceu o quê? O maior inimigo. Qual é o maior inimigo nosso? A morte. Vocês estão entendendo? Amém. Presta atenção. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra do Senhor que está escrita: a morte foi destruída pela manifestação do Filho de Deus. E tu recebe essa veste, tanto espiritual como literal. O teu corpo agora vai ser transformado como de Adão e como de Cristo quando ele ressuscitou. Aleluia. E João disse em Apocalipse 21 e 22 que é nesse momento que vai acabar todos os problemas da nossa vida. Vai acabar o pecado, vai acabar o sofrimento, vai acabar tudo isso que a gente vê nos noticiários quando o maior evento da história acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Aleluia, Deus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O maior inimigo da humanidade é a morte.
Quem é que quer morrer aqui? Quando a gente perde uma pessoa, a gente não se entristece, ainda mais quando a gente o ama, é nosso parente, é próximo. Hein? Mas aí que está o segredo da vitória. E quando tu conhece a verdade, até na morte tu se alegra. Paulo fez isso. Hein? O que acontece lá no Oriente Médio? Os judeus, quando morre um parente, o que acontece? É festa. Não tem tristeza. Hein? Porque é um momento muito especial. Só que o mundo quer meter na nossa cabeça que acabou tudo, aquele sofrimento. É o diabo, meu irmão. Por isso que tem que cuidar do quê? Da mente, do espírito. Porque você não é só carne, você é espírito, meu amado. Eu conheço gente que fala isso aí quando alguém morre. Você acabou. É o que o mundo é o que o mundo fala. Tá muito enganado. Quando morre um famoso aí, o cara logo posta lá. Né? Eu já até passei isso aqui numa pregação. Posta lá. A gente mesmo só tem que dar valor enquanto a gente está vivo. Porque depois que morre, acabou tudo. E Jesus está falando que é mentira do diabo. Hein? E Jesus está falando que Ele vai te vestir de uma roupa nova, de um novo nome especial na presença dEle. Vocês não querem isso, gente? Hein? Meu amor, pelo amor de Deus. No texto mesmo de João 11, pastor, ele vai falar justamente isso quando Lázaro morre. Ele vai falar disso aí. Olha aqui, preste atenção para mim. Eu tenho um texto desse aqui nesse É isso aí que ele está falando lá. O que é que acontece? Presta bem atenção para você entender. Adão, ele era um ser de luz. Esse era o corpo de Adão. Os sábios, os rabinos, os estudiosos, os estudos apontam que Adão era um ser de luz. Ele não tinha essa pele que a gente tinha. Ele andava na presença de Deus e não se sentia que estava nu, porque ele era vestido daquela veste, um corpo de glória. Aí quando ele cai, ele passa, Deus veste ele com essa pele humana, porque ele perde o brilho dele por causa do pecado. Vou explicar para vocês, preste atenção agora, para você entender. Foi buscar lá no hebraico, que é muito mais profundo. O nome Adão, está aqui, três letrinhas, o Alif, aqui o Dalet e o Mem. Aqui é o nome Adão, que significa vermelho, porque ele foi criado da terra e do barro. A letra Alif, que tem o nome de Deus, é o número 1 no hebraico, significa, só essa letra significa Deus, Espírito e céus. É o nome de Adão, do ser que ele criou perfeitamente. E Dan, que é o Dalet, o Men, significa terra e sangue. É por isso que eu falo para vocês e sempre bato na tecla aqui que o ser humano ele é o quê? Ele é um ser espiritual. Por quê? Porque ele tem a parte de Deus e a parte terrena da terra. Por que ele tem o Espírito de Deus dentro dele? Porque Deus cria ele do pó da terra e sopra nas narinas dele o fôlego de vida, que é a alma, o ser vivente. Então o ser humano é um único ser. Por exemplo, o Balotelli está aqui, ele é um ser que ele só tem a parte da terra, ele não tem a parte do céu. Os animais não têm isso. Os anjos do céu só tem a parte do céu, já não tem da terra. O único ser que tem a parte de Deus, o DNA de Deus e a parte da terra é o ser humano. Por isso que o ser humano é a coroa de Deus.
É a coroa da criação. Por isso que Deus nos ama tanto. É por isso que Ele não gosta que ninguém dê a glória para outro que não seja para Ele, porque Ele é teu Criador, Ele é o teu Deus. O que acontece? Quando a pessoa não cuida da parte espiritual, ela fica vulnerável para tudo que está acontecendo no mundo. É por isso que o cara invade e mata um bocado de gente. Para tudo que não presta por causa da queda do homem. Aí com essa questão de Adão aí, se a gente for perceber, alguém que está na igreja, aí é uma bênção na presença do Senhor, né? O Senhor usa, mas a partir do momento que ela perde o Espírito Santo de Deus na vida dela, que ela vai para o mundo, quando tu olha para ela, tu vê o semblante totalmente diferente de quando ela estava bem, né? O semblante de paz tu não enxerga mais nela, tu vê e vê que tem um semblante mesmo que é do inimigo. Você olha para o olhar dela, vê que diferente. o Espírito Santo não está mais com ela. Aquele brilho que ela tinha quando ela estava na igreja, a pele dela, quando tu é crente, a tua pele, o teu rosto rejuvenesce, tu fica mais bonita, a tua pele fica mais branca. Por quê? Porque a gente vai se aproximando mais de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a tua pele brilha. É diferente de uma pessoa. Pega uma foto tua agora aqui no púlpito, quando a gente bate uma bonitona tua, e pega uma lá do mundo e faz a comparação e vê como é que está a tua pele agora. Hein? O teu olhar é diferente. Quando a pessoa larga, abandona o Espírito, porque o Espírito fica lá. Mas a Bíblia diz que acontece que quando tu não faz a vontade de Deus, tu entristece o Espírito Santo que está em ti. Porque todo ser humano tem o DNA de Deus. Aí quando ele não adora a Deus, ele vai adorar o quem? O Neymar. Quando ele não adora a Deus, ele vai adorar quem? Hein? O Paysandu. Hoje tem jogo do papai, né? Do Leão, Copa do Brasil. Tem gente que deixou de vir para a igreja e foi para o campo. Hein? Você está vendo como é as coisas? Então entristece o Espírito Santo de Deus. Agora, quando tu está no azeite, quando tu está no Espírito, meu irmão, sai de baixo. Né? Então Adão, a palavra Adão no hebraico significa terra vermelha. E por extensão, homem criado da terra e do barro. Por que vermelho? Porque o sangue de Adão não era vermelho quando ele tinha o corpo glorificado. Ficou vermelho por causa de quê? Por causa de quê ficou vermelho? Por causa do pecado. Vou explicar para vocês. Por isso que eu falei que o estudo é forte hoje. Isso aqui é Adão. Vou explicar para vocês. Preste atenção. Vamos olhar aqui. Gênesis 2, do 10 ao 14, diz assim: além dos 4 rios que existiam na região do Éden, aonde Deus criou o homem, preste bem atenção para você entender. Ainda não havia na região muito que? Havia na região o quê? Muito o quê? Muito ouro, obidérmio e berilo. Foi com esse material que Deus fez Adão. A terra era cheia de minerais, esse tipo de minerais, tudo puro, não contaminado. Já pensou? Olha essas pedras. A terra não era corrompida quando Deus criou Adão, era perfeito. Vocês estão entendendo? Amém. Não foi de qualquer mineral que Deus criou o homem. Melhor. Deus fez o melhor. Por isso ele era um ser de luz. Esse aqui é a fórmula do berilo. É uma pedra preciosa. Isso. O berilo ele pode ser amarelo, ele pode ser verde, ele pode ser vermelho. Mas o mais comum é azul. Então quer dizer que Adão foi criado a parte do
O sangue que corria na sua veia era azul. E o mineral que corria no seu corpo era ouro. O que é hoje o mineral que corre no nosso sangue? É ferro. Mas na época de Adão, era o mineral ouro, perfeito. E o sangue dele era azul, sangue de realeza. Sangue azul. E hoje tem pessoas que tem no mundo, é só reis que tem, pessoas especiais que tem esse tipo de sangue. Existe, pode pesquisar na internet. Existe sim, é raríssimo, mas existe. Olha o que acontece aqui, como era. Era mais ou menos assim. Decaimento atômico. Esses eram os minerais. O silício. 14 prótons, 14 nêutrons e 14 elétrons. Quando o homem peca, reduz para 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. E o homem, no seu corpo, não é mais silício, mas carbono. Porque o nosso sangue agora é vermelho, é ferro, é carbono. Mas na época de Adão era perfeito. Vocês estão vendo o que o pecado fez com a gente? Estão vendo o que o pecado fez com a humanidade? Era mais ou menos assim a aparência do ser glorioso quando Deus criou Adão. E tem gente imitando isso nos filmes. Uma propaganda da TIM, não sei se você viu uma propaganda da TIM que era assim. É por causa disso aqui. Tem muitas pessoas que conhecem a verdade. Você lembra do filme Matrix, quando o Morfeu dá a pílula para o Neo? Ele manda ele escolher ou uma azul ou uma vermelha. Qual é que o Neo escolhe? A vermelha do pecado. Porque a azul é do ser poderoso, Adão. Os caras conhecem, a elite conhece a verdade. E quem estuda conhece. Então era mais ou menos assim a pele de Adão, o ser glorioso. Não era essa pele que nós temos agora, pecaminosa. Eles não sentiam vergonha de Deus no Éden, porque eles nem sabiam o que era isso. Mas quando eles pecam, sai essa glória deles, e Deus vai lá e coloca uma pele humana neles. Por isso que a gente tem essa pele, porque foi o próprio Deus que colocou na gente essa pele. Muitos estudiosos pensam que Deus sacrificou um animal para colocar a pele na gente, mas isso não concordo, não é bíblico. Foi o próprio Deus que colocou a pele em nós, nos cobriu com essa pele. Amém? Nós vivemos nessa terra, mas pertencemos aos céus. Nós vivemos nessa terra, mas pertencemos a Deus. Nós vivemos nessa terra, mas nós somos de Deus. As pessoas que não entendem isso, elas ficam sofrendo. Não é que a gente não vai sofrer, a gente sofre por causa do pecado. É o sangue de Cristo que nos purifica do pecado. Mas a pessoa que não conhece Deus, não conhece o mundo espiritual, ela não tem força para reagir. Nós somos especiais para Deus. Você é especial para Deus, meu amado. Pedro diz, 1 Pedro 2,11: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Está aqui, ó. Tudo que foi pregado é resumido nisso aqui. Que se a gente ligar para os nossos desejos carnais, para aquilo que o nosso corpo pede, a gente não vai estar na presença de Deus. Temos que buscar a nos fortalecer no Senhor, para que viemos gozar de tudo de bom que Deus nos oferece. Por isso que ele diz aqui em João 9,5: Enquanto estou no mundo, sou o quê? A luz do mundo. Adão tinha aquele corpo glorioso, o primeiro Adão.
E o segundo Adão veio, que é Cristo. Quando ele ressuscitou, o corpo dele já estava glorificado. E é assim que Cristo vai fazer com todos aqueles que creem nele. Vamos receber essas vestes espirituais e essas vestes para todo sempre. Aqui em Mateus 7:2, ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Por quê? Isso aqui é forte, a transfiguração. Cristo mostra para os discípulos, Pedro, Tiago e João, que ele era o Messias. Por isso que ele se transfigura diante deles, para mostrar que ele era o Messias. E quando ele sai dessa dimensão, ele entra na eternidade. Quando tu está na eternidade, tu fica com essas vestes. É por isso que Cristo ficou com essa veste, junto com Elias e Moisés, que estão com ele lá. Aleluia. E Pedro olhou de longe e perguntou para Jesus se era preciso fazer uma tenda para ele, para Moisés, para Elias. E Jesus falou: calma Pedro, não é assim não. Foi isso que aconteceu, para Jesus mostrar que ele era Deus, que ele era o Messias. Ele sai, isso aqui é muito forte, porque Jesus sai desse espaço físico e entra numa outra dimensão e glorifica o nome dele ali, naquele ambiente ali, sabe? É uma coisa sobrenatural, essa pregação da transfiguração. É muito lindo mesmo. Isso é forte demais essa mensagem. E assim a gente vai estar para sempre com o Senhor, quando Ele voltar. Cada um com as suas roupas, com as suas vestimentas, com as suas vidas, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sentimento carnal nunca mais. Mateus 25:34 diz assim: então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Aos olhos de Deus já está tudo preparado. Só basta agora as profecias se cumprir para que essas coisas venham a acontecer. Aquilo que eu falei para vocês, Deus vai guardar a igreja dele. Deus vai guardar de todo o mal, mas a igreja tem que estar em vigilância. A igreja tem que estar nos pés do Senhor. A igreja tem que estar orando, intercedendo, fazendo a obra de Deus, para que nosso Deus venha nos livrar de todo o mal e também a nossa vida possa ser bênção para outras pessoas nesses últimos dias.